Estamos entrando ao vivo, mais uma live semanal, Teosofia ao Vivo. Essa é a terceira da série, comentando a obra O Caminho do Autoconhecimento, de autoria da Radha Brunier. Estou entrando aqui. Então estamos transmitindo ao vivo para Instagram e Facebook, pelos canais da Editora Teosófica. Então quem quiser acompanhar, @Editora Teosófica. E também conferir as outras transmissões, né? Quem quiser conferir a transmissão de semana passada ou semana retrasada, já tem gente entrando aí, sejam bem-vindos. Então, estou aqui com o livrinho que nós estamos estudando semanalmente. O pessoal mandou um olá, olá. Então esse livrinho de bolso, publicado pela Editora Teosófica, está sendo o tema dessa série de lives semanais. Na semana retrasada eu fiz uma introdução, falei bastante sobre quem é a autora e também falei de todos os temas abordados no livro. E me concentrei na primeira parte do livro, que fala sobre experiência própria, né? Ele fala sobre, o primeiro vídeo, quem quiser conferir, fala sobre a necessidade de nós vivenciarmos a espiritualidade por nós mesmos. Então, essa obra ela é compilação de uma palestra da Radha Brunier, então ela tem essa linguagem mais fácil, né, mais acessível. No vídeo da semana passada, eu li o trecho que fala sobre, comentei, né, fiz comentários sobre o trecho que fala sobre as causas do sofrimento e do mal. Então esse vídeo também ambos os vídeos estão disponíveis na página da Editora Teosófica, então facebook.com/Editora Teosófica ou @Editora Teosófica para seguir. E no Instagram, os vídeos, eu estou publicando posteriormente os vídeos, ele fica 24 horas no Story, mas eu estou publicando eles no IGTV. Aí no IGTV tem que dividir, né? Então o primeiro vídeo acabou dando 3 partes lá no IGTV, e a live de semana passada acabou ficando em 2 partes, porque eu fiz ela um pouquinho mais curta, eu fiz de 20, ficou uns 25 minutos, que é o tempo que pretendo fazer a de hoje também. Então nós ficaríamos aí no tempo de 20, 25 minutos, que é um tempo bom para não ficar cansativo. O livro é um livro de bolso, os trechos são curtos. Semana passada eu li todo o trecho porque era um trecho bem curto. Hoje a minha ideia é não ler ele inteiro. Eu fiz umas marcações aqui de uns trechos que eu quero ler na íntegra e depois farei os comentários, né? Então, vamos lá. Tem o Vinícius, Dixon, a Aline, o Ari Lopes, né? Sejam todos muito bem-vindos aí. Então, esse trechinho, claro, vocês não conseguem, eu estou mostrando como se vocês conseguissem ler, né? Esse tamanho ali, né? Mas esse trechinho fala sobre o fato de, nessa visão teosófica, no entendimento da Radha Brunier, o qual eu concordo, né? Senão eu não traria hoje aqui, se eu não concordasse. Mas, claro, todos são livres para questionar e discordar, se for o caso. Avaliar por si mesmo, né? Se tem validade ou não. Mas, nessa visão da Radha, nessa linha de pensamento, a sabedoria ela não é algo teórico. Então ela faz uma distinção ao longo desse trecho da palestra, que depois virou livro, onde ela apresenta argumentos demonstrando, numa visão teosófica, espiritual, orientalista, ocultista, que sabedoria e conhecimento são coisas diferentes. Geralmente, é comum no Ocidente nós temos uma ideia acumulativa do conhecimento. Então eu vou ter conhecimento, 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 logo serei sábio. Né? É uma ideia que nós temos que está incorreta, segundo essa visão mais oriental, mas é um erro comum. Né? Vou acumular informação, informação, conhecimento, conhecimento. Informação e conhecimento também são diferentes, mas não vou falar sobre isso hoje. E quanto mais eu tiver, em algum momento eu serei um sábio. Nós pensamos que é algo nesse sentido. E a Radha vai dizer que é algo bem diferente. Então eu vou começar a ler um trechinho do capítulo. A sabedoria é prática. A pureza é recuperada quando a ação surge de uma consciência religiosa,
na qual não há separação entre o eu e o outro. Depois o pessoal não sabe por que eu gosto da Radha Brunier, né? Mas é poético, né? Poético e certeiro. Eu vou ler de novo. A pureza é recuperada quando a ação surge de uma consciência religiosa, na qual não há separação entre eu e o outro. Então aqui ela vem desenvolvendo o pensamento que, na parte anterior, que eu comentei na live de semana passada, de que tudo é uma coisa só e que essa mente que separa eu do outro é uma das causas do mal e do sofrimento. Talvez a principal causa, segundo a ideia que ela está apresentando no livro. Eu vou continuar. A sabedoria consiste nesta ação. Ela é diferente do conhecimento em todos os aspectos. Conhecimento, no sentido usual do termo, é o conhecimento dos fatos. É uma acumulação de informações e não exige que haja uma ação de acordo com os fatos ou com a informação conhecida. Então ela está dizendo, né, que o conhecimento é algo intelectual, é algo do intelecto. Então eu conheço aquele assunto, né, eu conheço sobre biologia, eu conheço sobre medicina, eu conheço sobre história. Esse é um tipo de faculdade humana muito importante. Né? Mas ela vai apresentar agora os argumentos para salientar que a sabedoria ela tem aspectos completamente diferentes. Inclusive com essas palavras que ela começa aqui. A sabedoria tem características totalmente diferentes, pois não pode existir sem que se expresse na qualidade dos relacionamentos e das ações. Eu vou ler de novo esse trechinho. A sabedoria tem características totalmente diferentes, pois não pode existir sem que se expresse na qualidade dos relacionamentos e das ações. Então ela diz que, depois ela vai salientar ao longo desse trecho, que a sabedoria ela tem que ter uma relação direta com o nosso dia a dia, com a nossa vivência, com as nossas relações, com a maneira como nós nos relacionamos com o mundo, com as pessoas, com o ambiente de trabalho, com o ambiente escolar, e etc. Né? Com nós mesmos, com a nossa vida interna, com os nossos pensamentos, com as nossas emoções. Então, a sabedoria é um processo onde, claro, o conhecimento faz parte. O conhecimento é uma ferramenta que pode ser utilizada, né, no momento que nós começamos a despertar a sabedoria. Vai ser utilizada, né, necessita ser utilizada. O conhecimento não é sinônimo de sabedoria. Por isso, continuando, por isso a sabedoria sempre é prática. Onde quer que haja uma divergência entre pensamento e ação, teoria e prática, haverá ausência de sabedoria. Tais divergências são uma negação da verdade. Olha só que certeiro, né? Onde quer que haja uma divergência entre pensamento e ação, prática, haverá ausência de sabedoria. Ou seja, aquele ditado que nós ouvimos bastante, faça o que eu diga, faça o que eu digo, não faça o que eu faço, nessa visão da Radha, com a qual eu concordo, ela é uma evidência de uma ausência de sabedoria. Então, se eu não conseguir aplicar para mim, se eu não conseguir ser exemplo daquilo, eu não assimilei, né? Não está em mim. Aquilo ali não está em mim. Pode estar como um conhecimento teórico, como informações memorizadas, mas não mais do que isso. Agora ela fala um pouquinho sobre a teosofia. Para quem não conhece, também interessante, né? Então quem quiser depois se aprofundar mais no estudo da teosofia. Como a teosofia é a religião sabedoria, ela exige que haja um processo contínuo da eliminação da distância entre o pensamento e a teoria, de um lado, entre o pensamento e a teoria, de um lado, e a ação e o relacionamento, de outro. O estudo teosófico só é válido se realmente eliminar essa distância. Então, olha o grau de exigência, né, que ela está nos apresentando.
de que se não há a redução da distância entre teoria e prática, entre pensamento e ação, então o estudo teosófico não é válido. Né? Estamos navegando em simples intelectualismo, em física, especulação filosófica, mas não há um progresso de fato nisso. Né? Esse estudo ele deve nos tornar pessoas melhores. E melhores não no sentido de competir com os outros, de falso moralismo, não nesse sentido, mas justamente no que ela está dizendo. Então, que o meu pensamento e a minha sejam cada vez mais, gradualmente, em sintonia. Claro que não estará 100%, nós somos seres humanos, nós somos falhos e não devemos nos culpar por isso, mas deve haver um processo onde essa distância seja encurtada, em algum nível, pelo menos, né? Nem que seja pouquinho por pouquinho, gradual, mas vai ser gradual, com certeza, mas o processo deve ocorrer. Aqui ela fala do ensinamento do Buda, né, o príncipe Siddhartha Gautama, o Buda Shakyamuni. Ela diz assim: o Senhor Buda ensinou que todas as coisas compostas devem ter um fim. Não há regra a essa. Todas as formas, por mais bonitas e nobres que sejam, precisam mudar. Todos os sistemas, civilizações e coisas externas precisam morrer e nascer outra vez. O que é a vida objetiva, exceto um espetáculo de vívidas irrealidades? Esse trecho das Cartas dos Mahatmas, obra também publicada pela editora Teosófica em 2 volumes. Não vou saber dizer agora de qual dos volumes. Carta 68. Carta 68 é do volume 1, que é esse aqui. De novo esse trecho aqui, porque é profundo e poético. O que é a vida objetiva, exceto um espetáculo de vívidas irrealidades? Isso porque as coisas estão em constante mudança. No pensamento budista e orientalista no geral, né? Teosófico também, as coisas, dizemos que são irreais, não porque elas são falsas, mas porque elas são transitórias. Elas são realidades transitórias. E o tanto que elas são reais ou não varia do quanto que elas perduram ou não. Então tudo, inclusive nós e os nossos pensamentos, tem uma duração determinada. Né? A gente vai mudando, se transmutando, nós não permanecemos o mesmo, nem por um instante sequer, diria Helena Blavatsky. O estudante tem que observar e meditar a esse respeito, e perceber, através da observação contemplativa do mundo externo, o poder que está além dos fenômenos da vida, que não é ouvido nem visto, nem sentido pelo olfato, mas é percebido pelo ser humano que deseja a percepção. Esse trechinho também é de uma outra obra teosófica, Luz no Caminho, de Mabel Collins, também publicado no Brasil, em língua portuguesa, pela editora Teosófica. Eu vou ler de novo esse trecho. Então, o estudante tem que observar e meditar a respeito e perceber, através da observação contemplativa do mundo externo, o poder que está além dos fenômenos da vida. Aí o trechinho de Luz no Caminho. Que não é ouvido nem visto, nem sentido pelo olfato, mas percebido pelo ser humano que deseja a percepção. Eu acho muito profundo, né? Não é à toa que Luz no Caminho é uma curiosidade, mas é o campeão de vendas da editora Teosófica. É um livrinho fantástico. Né? Não acho que o Caminho do Autoconhecimento não deixa nada a desejar, na minha opinião, mas é que Luz no Caminho é mais conhecido, né? Muito mais conhecido. Então ela continua explanando, né? Ela diz que o cientista sabe que a matéria é destrutível e muda de forma, mas que a energia permanece. O teosofista aprende que todas as formas são mutáveis e que, no entanto, há, em planos invisíveis, mas perceptíveis, aquilo que é imutável e indivisível. Quando o dia a dia é vivido sem a calma observação e avaliação de tudo o que ocorre no mundo, e quando não alcançamos de modo vislumbres
da existência imortal, una e subjacente, caímos em um estado de cegueira, que os Upanishads chamam de mortalidade. Esse trechinho final, falta só um trechinho para eu acabar essa parte. Eu não li todo, né? Eu não li todo o trecho. Eu selecionei algumas partes, mas falta só um parágrafo para eu finalizar. É muito profundo e muito poético, assim. Esse aqui é a explicação do porquê que eu sou tão apaixonado pela Radha Brunier. Claro, por vários autores teosóficos, né? Mas é que é assim, uma clareza de pensamento que, ao menos eu, ainda não consegui alcançar. Né? Então, a gente busca instrução com estudantes mais avançados. Então, ela fala que, enquanto a gente, segundo, né, um ensinamento de um Upanishad, Upanishads são literaturas muito antigas da Índia, são anotações que aprendizes tomaram dos ensinamentos de seus mestres. Então ela diz que enquanto a gente não desenvolve essa calma observação que tudo avalia tudo que está ao nosso redor, caímos em uma cegueira que os Upanishads chamam de mortalidade. Então, segundo esse pensamento, o que seria a imortalidade? E o que seria a mortalidade? A mortalidade é quando nós focamos a nossa consciência nas coisas perecíveis. E o que é perecível? As coisas desse mundo, o desejo. Notem que nós temos inúmeros desejos e, segundo esses ensinamentos teosóficos e orientais, nunca são saciados. Né? Se nós comprarmos um carro novo, a gente fica muito feliz, muito satisfeito, cheirinho de carro novo, e isso nos satisfaz por um tempo, e logo depois não satisfaz mais, a gente vai querer trocar de novo, e assim por diante. Né? Então, o problema dessa satisfação mundana, poderíamos dizer assim, é que ela não perdura, ela não nos preenche de fato. Né? Claro que são todas coisas importantes, a gente precisa das coisas materiais, precisa de carro para ir para o trabalho, para voltar, para passear, para ter lazer. Não estamos falando que a gente não deve ter as coisas, mas que isso não deve ser o principal objetivo da nossa vida, né? a meta única, e como se isso fosse nos dar tudo o que nós precisamos. Se fosse assim, países super desenvolvidos, países de primeiro mundo, com poder aquisitivo alto, não teria depressão, não teria altas taxas de suicídio, como tem em alguns países, e etc. Né? Então eu vou ler o trechinho final, que eu marquei aqui, que vai falar sobre o que é a imortalidade. Então a mortalidade é isso, focar nas coisas transitórias. E tudo nesse mundo manifestado é transitório, segundo o pensamento teosófico e segundo a ciência acadêmica. Né? A imortalidade só é possível para aquele que não fica cego pela flutuação dos fenômenos e pela diversidade, mas se tornem mais e mais sensíveis à essência interior. Profundo, né? Lembra, inclusive, um outro livrinho, não é da editora teosófica, mas é profundamente teosófico, embora não receba esse título, que eu considero o melhor livro que eu já li na minha vida, que é O Pequeno Príncipe. O essencial é invisível aos olhos. Né? É uma frase curtinha, mas que diz muita coisa. Como diz Blavatsky, sutras, os ensinamentos de Blavatsky não, diz a sabedoria oriental, né? E por consequência os mestres de Blavatsky, os sutras são esses ensinamentos curtinhos que eles devem ser levados para a meditação. Então, os mestres de Blavatsky dizem em suas cartas que esse processo de assimilação deve ser gradual, como a digestão dos alimentos. Tenhamos ritual, nas minhas palavras, é importante que a gente vá assimilando. E os sutras, essas frasezinhas curtinhas e extremamente profundas, que é inclusive o conteúdo de Luz no Caminho. Hoje estou fazendo bastante propaganda desse livro, mas é ao acaso, não é planejado, mas eu vou lembrando e vou falando. Que são trechinhos curtinhos de ensinamentos muito antigos, de sábios da antiguidade,
e que a gente, no primeiro momento, a gente não consegue muito bem, a gente tem que ficar meditando, a gente tem que levar conosco aquele pensamento, dormir com ele, né? Levar para o nosso sono, ter insights, e a gente vai assimilando gradualmente. E essas obras, principalmente esses livrinhos de bolsos, com sutras, com ensinamentos curtinhos, cada vez que a gente lê, a gente vai redescobrindo, né? A gente vai desenvolvendo uma nova relação com aquela leitura. Há quem diga que após a leitura de 7 vezes da mesma... Eu acho que eu nunca li um livro 7 vezes, então eu ainda não descobri por mim mesmo, mas eu já li alguns 3 ou 4 vezes. A Voz do Silêncio, com certeza, Bhagavad Gita. Dizem que depois de 7 leituras há chaves importantes que começam a se revelar. Né? Mas eu acho que há chaves importantes que se revelam na primeira, na segunda, na terceira, na quarta leitura, se a gente fizer o processo de maneira adequada, né, e com a intenção correta. Passamos de 22 minutos, ninguém mandou perguntas, se alguém quiser mandar perguntas, né, no chat. Vamos ver quem está acompanhando. Tem algumas pessoas eu já citei, né? Tem a Aline, eu vi que o Evanduir estava acompanhando, não sei ainda se está online ainda, mas estava aí. A Angélica, o Gabriel, a Maria João mandou um obrigado pelo programa, muito interessante, grato por assistir, né? Se ninguém assistir, não tem live. Então, semana que vem, segunda-feira, 20 horas, sempre nesse horário, a não ser que haja algum imprevisto. Eu estava sem internet agora há pouco, e se não tivesse internet, aí realmente não ia ter como fazer a live hoje, né? Mas se não houver nenhum imprevisto, sempre nas segundas-feiras, às 20 horas. E o trecho da semana que vem será a unidade da natureza. Só pelo título, que quem está acompanhando já está sentindo, assim, da linguagem da Radha, né? Nessa palestra que depois virou livro, a gente já sabe que pode esperar coisa boa, né? A unidade da natureza. Grato por assistirem. Até segunda que vem. E posteriormente, né, quem não assistiu os outros vídeos, então, na página do Facebook e no IGTV do Instagram da Sociedade, da Editora Teosófica, vocês podem encontrar os vídeos que já foram realizadas, e essa também vai ficar, né, no Facebook já fica salvo, no Instagram fica 24 horas e depois eu vou publicar no IGTV. Até o próximo programa.